olhando para esse salmo, salmo de número 13, salmo de Davi, esse salmo é atribuído ao rei Davi. Se você pudesse fazer uma pergunta a Deus, né? Se você pudesse fazer uma pergunta a Deus, e Deus, né, e uma resposta, gostaria de receber uma resposta sincera diante de Deus, qual seria essa pergunta? Pergunta ao pessoal que está ao seu lado, o que você gostaria de perguntar para Deus? Qual que seria, se você tivesse a oportunidade de perguntar uma pergunta, qual seria essa pergunta que você faria para Deus? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado. Qual que seria a sua pergunta? Né? E aí? O que você perguntaria a Deus? E aí, Gil? O que você perguntaria a Deus? Não, uma. São tantas questões, né? São tantos. E aí? Ei, irmã Rosa? Ei, irmão Braga? Agora não é hora de pedir, pergunta, vamos lá, e aí? Olha a família linda nos visitando, voltando aí de Recife, sejam muito bem-vindos, a irmã Edmil, Cecília e Adriana, sejam muito bem-vindos. Quem mais nos visita aqui desse lado aqui? Tem mais alguém? Olha aí, Deus os abençoe. Diga, pode dizer, irmã. Irmã Carmelita, estava perguntando. Não é? Bom, foi feita essa pesquisa, uma pesquisa sobre qual pergunta que as pessoas gostariam de fazer para Deus. E uma das perguntas que mais surgiram foi em relação à questão do mal, né? Por que pessoas boas, pessoas justas sofrem? Porque muitas vezes passamos por dificuldades, por problemas, muitas vezes não entendemos o porquê passamos, mas passamos. Nessa pesquisa, a pergunta que mais se levantou foi exatamente essa, a questão do mal. Por que do mal? Com certeza não vou responder isso hoje. Realmente é algo que os teólogos, filósofos, labutam há muito tempo com essa questão, a questão do mal, e realmente é um assunto bastante difícil, mas o fato é que ele existe. O fato é que muitas vezes o sofrimento, a dor é causada não por nós mesmos, mas simplesmente pelo mal natural que existe, né? Terremotos, maremotos, ventanias, ou mal moral. Muitas vezes uma pessoa que realmente tem a sua índole de prejudicar uma outra pessoa, porque tem pessoas que são realmente má mesmo, né? Existem pessoas que são maléficas mesmo, a ideia dela é prejudicar, e acorda, dorme pensando, fazendo planos mirabolantes aí de como prejudicar o outro, né? Existe o mal moral, e existe o mal moral também em nós, né? Muitas vezes nós, as nossas escolhas, as nossas ações, e nós sofremos este mal devido a essas escolhas, por essas más decisões. Há um autor chamado Charles Shindon, que ele escreve falando sobre Davi, o rei Davi, e ele fala que Davi, quando passa por essa situação, aqui ele vai indagar: até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Até quando, né, eu vou me entristecer, eu estarei com essa tristeza profunda? Até quando, Senhor, os meus inimigos vão se levantar? É isso que está no Salmo 13. Charles Shindon, ele vai falar que Davi teve 3 situações, 3 razões para esse período de crise espiritual para Davi, né? Baseado lá em 1 Samuel 27, 1, quando Davi resolve fugir da presença de Saul. Lembra que o grande profeta Samuel, quando Davi ainda era uma criança, um adolescente, ele vai à casa de Davi, quando o rei Saul começa a fazer bobagens, e os governantes, os reis, muitas vezes acabam colocando a mão entre as pernas, e acabam se criando situações. Então Deus diz que ao profeta que tinha rejeitado Saul como rei, que levantaria um novo rei, e disse para o profeta ir até a casa de Jessé, e ele foi até a casa de Jessé, chegou lá. Como
o profeta tinha ungido já um rei anteriormente, Saul, e como era Saul? Saul era um homem alto, forte, se destacava entre a multidão. Então quando ele pisou na casa de Jessé, quando viu o irmão mais velho de Davi sentado ali, disse: é este, porque era um rapaz de boa pinta, de boa aparência, e Deus disse: não, não é ele, eu o rejeitei. E aí veio outro e disse que também não, e ele fala ao coração do profeta que Deus não olha a aparência, Deus não olha a aparência, né? O mundo muitas vezes nos nomeia, muitas vezes nos avalia pela nossa aparência, pelaquilo que nós possuímos, pelaquilo que produzimos, mas o nosso valor diante de Deus, quando Deus diz para o profeta: não, não é este, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o seu coração, o seu interior. Então Deus espera encontrar ali na casa de Jessé um rei, mas um rei segundo o seu coração, não a aparência exterior, não aquilo que ele tinha conquistado. Mas acabou-se os filhos dentro da casa, o profeta estava lá para ungir o novo rei, um sacerdote estava ali para ungir o novo rei, e não estava. Perguntou para o pai: acabou-se os filhos? Ele disse: não, tem mais um que nem o pai mesmo considerava uma possibilidade de ser rei. Estava lá, Davi, apacentando aquelas ovelhas. Então o profeta manda chamar o garoto entra, e quando o garoto vem, aquele garoto ruivo, franzino, entrando, e Deus fala ao coração do profeta: é este que eu vou ungir o novo rei, porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Que nesta manhã o seu coração esteja quebrantado diante de Deus, porque muitas vezes o mundo quer te julgar exteriormente, mas Deus espera algo que está aqui dentro do nosso coração. Davi, ele é ungido ao novo rei, mas há um processo. Davi, da sua unção, do seu chamamento, da sua unção, até o período de ele virar rei, há um processo. E durante esse período de processo, nesse período de ele assentar-se ao rei, a se tornar um rei de Israel, Davi vai enfrentar uma grande escola, que é a escola da vida, que é ela que nos molda, que muitas vezes passamos por frio, por chuva, passamos por perseguição, pelos inimigos, enfrentamos batalhas, mas Deus não perde nada, tudo acontece com um bom propósito, amém, igreja? Mas quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está passando aquela situação, às vezes a gente não percebe. E aí Sheldon, pode colocar a figura, diz que Davi entra nessa situação de uma frieza espiritual, de um período de uma crise espiritual, no momento que ele está ali sendo perseguido pelo seu sogro. Ele disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, nada há pois melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Olha a percepção de Davi. Primeiro, ele estava com um ponto de vista humanista. Davi começa a olhar para as circunstâncias. A sua escolha de fugir ali da presença de Saul, de Israel, para ir para os seus encontros dos seus inimigos, exatamente porque Davi naquele momento ele não olha para Deus, mas ele olha para as circunstâncias. Segundo, ele tem um raciocínio pessimista. Ele passa a esperar sempre o pior. E quantas vezes nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos do nosso Salvador e colocamos nas circunstâncias, então vem as ideias mirabolantes, vem aquela ideia, aquele desejo, aquela vontade, aquelas escolhas, aqueles planos humanos, porque só olhamos o mal. Se continuarmos aqui, vamos morrer. Se continuarmos nessa situação, Saul vai acabar com a minha vida. E ele entra então numa lógica racionalista. Decide sem consultar a Deus, confiando apenas no próprio cálculo. E quantas pessoas passaram o ano 2025
olhando apenas o mercado, olhando as possibilidades, olhando as circunstâncias, olhando o laudo médico, olhando ali, esperando talvez a ajuda de um vizinho, de um amigo, indo atrás de um agiota, atrás de um empréstimo, procurando resolver os seus problemas de uma forma racional, humanista, indo atrás dos médicos, atrás dos terapeutas, atrás das medicações. Então eu vou tentar resolver. Apenas uma lógica humana, mas não levantou os seus olhos para os altos, não procurou o seu socorro, o socorro que é bem presente na hora da adversidade, se esqueceu daquele que tudo pode, e baseado então apenas uma lógica humana, apenas olhando para o seu imediato, e aí o que acontece? A gente começa numa crise espiritual. A gente começa a fazer decisões, tomar decisões, que em vez de nos aproximarmos de Deus, nos afasta dele. E quantas pessoas você conhece assim? Ou talvez você mesmo no ano de 2025, tomou decisões baseadas no medo, baseadas em tempos difíceis, baseadas em circunstâncias, esquecendo da promessa. Observe a sequência de pensamento de Davi. O tempo está difícil, Deus me abandonou, a promessa não vai se cumprir, vou morrer se continuar esperando. Davi então conclui dizendo: a melhor solução é fugir para a Filistia e para os filisteus. Neste ponto, Davi é um retrato claro de alguém que crê por dentro, mas vive com quem não crê por fora. É um retrato de um crente que diz com seus lábios que o Senhor pode todas as coisas, mas com as suas decisões, as suas ações, aponta exatamente para o lado oposto do seu Senhor. Quantos crentes, quantas vezes você mesmo já tomou decisões baseadas no medo, pressionado pela circunstância, esquecendo-se da promessa de Deus? Pois um crente é aquele que sabe que tem uma promessa sobre a sua vida, amém? E sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Mas no momento de espera, no momento de processo, no momento do chamado, da unção até o reinado, há lutas, há adversidades, há batalhas, que às vezes faz você se cegar, tirar os olhos do seu Salvador. Então nós vemos aqui no Salmo 13, o clamor de quem se sente esquecido. Ele diz: até quando, Senhor? Salmo 13, verso 1, na RA, pode mudar. Diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, a tristeza, essa emoção, esse sentimento, ela faz parte da nossa vida, ela é importante para regular as nossas emoções, para nos fazer mais empáticos, a olhar com mais benevolência o próximo. Mas se nós deixarmos, ela também nos domina e nos paralisa. A tristeza faz parte da vida. E muito cuidado, que tem muita gente procurando soluções para a tristeza. Ali rapidamente recorre a um regulador de humor, a um comprimidinho, a algumas gotinhas, a um chazinho, e vai então sim tentando de alguma forma apagar aquilo que muitas vezes é nosso natural, a nossa regulação emocional faz parte do processo da vida. Nem todo mundo está a todo momento alegre, nem todo mundo está a todo momento triste. Se você está em um desses polos constantemente, precisa de uma ajuda profissional, porque a regulação normal do ser humano é fazer então essa regulação. Tristeza, alegria, ela faz parte da nossa vida humana. Davi então questiona: até quando? Para sempre? Davi não esconde a sua dor, ele não espiritualiza o seu sofrimento. Muito cuidado também para não tomar atalhos, a tentar esconder. Lembra da mensagem anterior sobre a negação?
Muito cuidado para não entrar num estado automático de negação e piorar aquilo que está aí dentro. É muito importante reconhecer as nossas emoções, é muito importante reconhecer aquilo que está dentro do seu coração. Ele leva a sua angústia diretamente a Deus. Deus prefere uma oração com lágrimas do que um silêncio cheio de orgulho. O lamento não é falta de fé, o lamento é a fé que, mesmo uma pessoa ferida, mas ainda está viva, procurando em quem realmente pode transformar essa tristeza em alegria, pode transformar essa dor, trazer o seu bálsamo curador e trazer a solução. Davi vai à fonte daquele que é a solução dos seus problemas, ele vai a Deus e rasga o seu coração e diz: até quando, Senhor? Então ele pede, verso 3 e 4, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi entende algo essencial: sem a luz de Deus, até as decisões bem intencionadas podem nos destruir. Precisamos constantemente desta luz. Ele ora para não desfalecer espiritualmente, não ser vencido pelo seu inimigo, não perder o discernimento. Tem um hino antigo do nosso cantor cristão, acho que é o número 150, vê para nós, 155, o grande amigo. Ele diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só tudo. Então, é uma grande verdade. Quantas vezes tomamos decisões sem receber a iluminação do alto, e andamos em caminhos escusos, e nos machucamos, e nos ferimos. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos sermos iluminados para que nós não caímos em tentação e fazemos escolhas na qual podemos nos machucar. E sabe o que é pior? Que você não se machuca sozinho. Por mais vaidoso, orgulhoso, soberbo que você seja, você nunca sofre sozinho. Quando nós temos uma pessoa doente em casa, e essa semana nós vivemos isso lá, todo mundo sofre com a enfermidade, todo mundo sofre. Olha que semana maravilhosa, tínhamos programado a praia, não podemos ir para a praia, tivemos que ficar de molho, porque quando há um doente em casa, todo mundo que está em casa sofre. Igual na igreja, somos um corpo. Você acha que a sua decisão vai afetar só unicamente você? Grande engano. A sua decisão vai influenciar e vai respingar na sua comunidade como igreja, vai respingar na sua família, as suas decisões. Então, pedir orientação a Deus, iluminação ao Senhor, não é só para si. É que através da bênção, através do caminho benevolente, o caminho que o Senhor vai abrir para você, não só você será abençoado, mas aqueles que estão à sua volta também. Então, pedirmos a Deus: ilumina, Senhor, os nossos olhos, ilumina os nossos caminhos. Precisamos para tudo, seja algo realmente muito grande, com quem você vai casar, sua profissão, uma mudança de estado, uma mudança na sua vida profissional, mas também para questões pequenas, para o levantar, ao sair, ao chegar, para tudo precisamos da iluminação do Senhor, porque nós cremos em um Deus que faz presente na nossa vida, amém, igreja?
E esse Deus, Ele não está apenas assistindo, nós não somos deístas, que nosso Deus está lá no alto e sublime trono, olhando e contemplando e vendo e deixando a gente abandonado. Não, o nosso Deus, Ele é relacional. A cada manhã que você se levanta, Deus renovou sobre a sua vida a misericórdia dEle, e Ele se faz presente. Então busque do alto a sua palavra. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminhar. Então busque a iluminação do alto, busque em oração, busque estar cheio do Espírito Santo, porque as provações, conforme Tiago capítulo 1 diz, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, vamos juntos? O passardes por várias, está dizendo aqui passardes, quer dizer que você vai passar. Desculpa, não estou sendo um profeta de dor, de provações, tentações, mas vai passar. Diga à pessoa que está ao seu lado, vai passar. Amém? Vai passar. Ela passa. Mas você vai passar por várias provações. E quando elas vierem, diz Tiago capítulo 1, verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, se porém, vamos juntos? Se porém, algum de vós se você está passando por momentos de dor, se você não está, o mal ele existe. Muitas vezes vamos passar por situações de dor, de sofrimento. O que nos diferencia é que o crente, ele passa pela prova, dando glória a Deus, porque ele sabe que mesmo o mal, quando ele atinge, quando Deus permite situações, nada foge ao controle de Deus, nada. Então, quando nós passamos por provações, por lutas, se você não está compreendendo o propósito, talvez aquilo não faça sentido, a vida perde o sentido da sua vida, mas quando você reconhece que o próprio Deus, Ele se entregou o seu único filho, para morrer lá na cruz pelos nossos pecados, e este mal também afetou, de alguma forma, o próprio Deus, entregando o seu único filho, para que Ele recebesse sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele carregou sobre si, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, somos sarados. Então, essa tristeza, essa dor que você passa, que você busque no Senhor a resposta, que Ele te dê sabedoria de passar por ela, porque em Cristo Jesus Ele te faz mais do que vencedor, e você vai passar, vai passar. Até quando, Senhor? Até quando? E a resposta ela ecoa nas páginas do Novo Testamento. Até quando? Davi, então, ele decide confiar. Ele diz no verso de número 5, no tocante a mim, na NVI, no tocante a mim, eu porém confio no teu amor leal. E essa palavra aqui, recel, no hebraico, na nossa RA traduz como graça, e aqui na NVI como amor, é algo, um amor leal, firme, imutável de Deus, que é a sua graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não tem caminho tão longe que você possa ter ido, que Deus venha te abandonar, porque aonde você foi,
A graça, o amor, a misericórdia de Deus tem te perseguido, você é alvo do amor de Deus. Não se esqueça disso nunca, jamais, que você é amado de Deus, Deus te ama. E a prova deste amor é que antes mesmo de você reconhecê-lo como Deus, Ele enviou o seu único Filho por amor a você, e lá na cruz Ele prova o seu amor para contigo. Cristo se entregando no madeiro e se tornando propiciação dos nossos pecados. Cristo no madeiro, Ele é a prova viva do grande amor de Deus por mim e por você. Ele não nos abandonou nesta dor, nesse sofrimento, nessa tempestade que você possa estar passando. Deus continua sendo Deus. E a resposta para esta pergunta de Davi: até quando? Até quando essa tristeza? Até quando essa dor? Até quando eu olharei e verei essa confusão, ou verei esse problema? Até quando? Veja que nada mudou. Nada mudou. O que mudou foi a perspectiva do homem de Deus, que em algum momento ele então ora a Deus e decide confiar. E quando nós tomamos essa atitude, talvez nada vai mudar circunstancialmente, mas aqui dentro, no nosso coração, haverá motivos para nós cantarmos a Deus, motivos para nós adorarmos a Deus, porque Ele nos traz uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. E essa palavra, ela ecoa no Novo Testamento, com Paulo, lá em Romanos capítulo 8, que responde: até quando? Até quando, Senhor? Paulo vai dizer então: que diremos, pois, diante destas coisas? Vamos juntos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, o verso 36, vamos lá. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas ao matadouro. Verso 37, vamos juntos? Segura aí. Vamos ficar em pé. Vamos ver juntos mais uma vez. Mas em todas essas coisas, pois estou. Nem altura, nem profundidade, nem nada vai te separar do amor de Deus.